Graça e paz, a paz do Senhor. A você que ama a Deus, eu recomendo que veja todo o vídeo. Deus o abençoe em todo o tempo. Deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, compartilhe e inscreva-se. Deus o abençoe em todo o tempo. Quando eu falo de Jesus, minha alma se ilumina. É maior do que eu supus, o poder que vem de cima. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 50, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Em nome de Jesus, amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, amém, em nome de Jesus. Fala em 1 Coríntios 15, versículo 50. Paulo, ele teve a audácia, em nome de Jesus, de Deus, pelo Espírito Santo, apresentar a ele grandes revelações de Deus. Um dos maiores missionários que mais missões fez na terra. Também soube aproveitar as oportunidades que Deus deu. E uma das coisas, meditando na palavra, que Paulo ele escreveu aqui, ele disse no 50. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um ministério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Existe uma preocupação com o ser humano em nome de Jesus, que é com a morte. Por que as pessoas se preocupam com a morte? Por quê? Porque elas não conseguem, amém? E elas não entendem para onde vão, amém? Então, quando a gente não sabe um destino que tomamos, às vezes isso nos causa medo, nos causa preocupação. Paulo, ele diz com toda certeza, ele disse, e digo isso, irmãos, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. E às vezes a gente passa uma vida toda na igreja, buscando somente para isso, só no físico. A pessoa ela não está preocupada com o partir dessa terra. O Senhor nos garante e nos afirma que assim como a ressurreição veio pelo homem, assim nós também ressuscitaremos com ele. Quando o autor dos Hebreus fala, lá em Hebreus 9, versos 27, que ele diz, e a todos está ordenado morrer uma vez só. Depois disso, só o dia do eterno juízo. Não é maldade nós nos preocupar com o nosso físico. Não é. Porque a gente tem que fazer isso.
a gente tem que ter cuidado. Amém? A gente tem que, muitas vezes, refrear das coisas e se policiar daquilo que às vezes vão nos prejudicar. Mas nós temos também que entender que o Espírito subirá. Que o Espírito ele vai prestar conta perante Deus. Que a carne e sangue se desfaz. E às vezes as pessoas lutam, relutam por coisas nessa terra, trazem consigo uma vida inteira, algo que Deus nem está interessado, nem lembra. Nem preocupado sequer Deus está com questões que às vezes nós enfrentamos nessa terra, mesmo sendo evangélico, mesmo sendo crente fiel, tem lutas e guerras que nós passamos que Deus nem está aí. Mas a gente fica focado e fica lutando, e fica relutando, e fica revirando, e acaba esquecendo que carne e sangue não entrarão no reino de Deus. E quando Paulo fala isso, ele determina algo pelo poder divino da palavra, que o homem ele não ficará para semente, que todos nós partiremos, em nome de Jesus. Temos que começar a nos preocupar, em nome de Jesus, porque nós caminhamos na carne para colher no Espírito. É assim, né, irmão? A gente trabalha naquilo que é carne para colher no Espírito, ou seja, um amadurecimento, um conhecimento, para ali começar a caminhar com as suas próprias pernas perante Deus, buscando a face do Senhor. E a Bíblia nos mostra duas parábolas interessantes em nome de Jesus, que é o suficiente para nós entender, né? Se nós ir lá na parábola do rico e de Lázaro, nós já vamos ver a diferença. Que carne e sangue não vão entrar no reino de Deus. A palavra de Deus diz que Deus honrou Lázaro até no nome. Até no nome ele citou o nome de Lázaro. E o rico simplesmente não é citado o nome, porque ele cuidava da sua própria carne. Ele não tinha interesse. Mas é porque Deus ele fez exceções de pessoas? Não, porque não houve mudança. Não teve uma transformação. A preocupação era tudo aquilo que agradava a carne, 24 horas. E quando partiu o rico, partiu também Lázaro. Lázaro foi recolhido pelos anjos do Senhor. Amém? E a Bíblia diz que o rico, ele foi para o sepulcro. Amém? Sofrer as aflições, né? Do que ele era nessa terra carnal. E hoje em dia a gente tem observado pelos textos bíblicos que pouco interesse a salvação, pouco interesse andar em espírito na presença de Deus, buscando a face do Senhor, se renovando. A gente sabe que quando tu anda em espírito, as aflições parece que elas nos perseguem mais. Amém? Então carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Lá não entra. Lá não entra. Lá não vai entrar, infelizmente. Nós vamos ter que ter essa consciência. Nós vamos ter que partir dessa terra. Amém? Mas crendo, como Jesus disse.
todo aquele que crê em mim, esse ainda que morra viverá. Vai ter uma vida eterna, que se chama salvação. Vai ser presenteado, galardoado. E muitas vezes, mesmo nós fazendo parte das coisas divinas de Deus, cultuando a Deus, é uma dificuldade muito grande para a gente sair da carne, né? Sair de criatura para filho de Deus. São muitas as oportunidades, são muitas as coisas que o nosso corpo deseja. E para andar em espírito, a gente tem que olhar para cima, tem que buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. E para buscar aquilo que não se vê, você tem que crer no nome do Senhor Jesus. Porque a carne mostra aquilo que nós vimos, aquilo que nos satisfaz, aquilo que os nossos olhos conseguem ver todos os dias. Mas em espírito você tem que estar em santificação e comunhão com Deus. Saber discernir, nós conseguimos discernir o que é carne e espírito. O homem, ele consegue fazer isso. Mas o que ele não consegue é vencer a carne e andar em espírito. Ele não tem esse domínio, essa habilidade pela palavra de Deus. Ele não consegue. Até por momentos ele diz: meu Deus, venci. Mas depois já cai nas ciladas, nas iscas do inimigo. E quando se fala em carne, se fala em mundo. E o mundo não tem nada para te oferecer, nem para ti, nem para mim. Aí nós lembramos o filho pródigo, que saiu da casa do pai, tomou a parte da sua fazenda e foi para uma terra longínqua. E gastou tudo em pouco tempo. E daí ele desejava comer a lavagem dos porcos e ainda não tinha quem o desse, porque o mundo não oferece nada. Amém? Ele saiu da presença do Pai, que estava em espírito, e foi para o mundo carnal, e ali não tinha nada para oferecer para ele. Mas como ele saiu e entendeu que da maneira que ele estava e na situação que ele se encontrava, ele não podia herdar o reino de Deus. Ele começou a refletir em tudo. E ele chegou ao ponto de dizer: meu Deus, os trabalhadores do meu pai têm abundância e eu aqui perecendo de fome. Ele olhou e disse: Senhor, pequei contra os céus e contra a casa de meu pai. Ou seja, naquele momento ele tomou uma decisão. A carne que estava maltratando, e ali o que ele estava padecendo se tornou em espírito. Quando ele reconheceu a grandeza e o poder e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então ele deu uma reviravolta na sua vida. Ele saiu do mundo carnal e veio para a presença do Pai em espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. E quando Paulo ele descreve isso aqui, ele diz: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Não é que vai ter um jeitinho, não é que lá no céu tem um cantinho, não, lá no céu não tem cantinho. A Bíblia diz que Jesus ele declarou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Ele diz: eis que eu vou ao meu Pai, e Ele vos preparar morada aos seus. Não tem cantinho, não tem negociação com Deus. Ou nós se encaminhamos por dentro do texto bíblico, por dentro dessa cartilha espiritual, ou talvez nós ficamos de fora. Para não afirmar realmente o que Paulo afirmou, né?
que carne e sangue não pode, Paulo disse, herdar o reino de Deus. Ou seja, não é que não pode, não vai ter uma oportunidade. Ou seja, a oportunidade é hoje, a mudança é hoje na presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Está lá no livro de Atos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A carne, ela nos maltrata, ela nos causa dor, nos traz aflição, né? As pessoas acostumam a sofrer na sua carne, mas não tomam uma decisão, né? Porque às vezes a pessoa ela caminha na presença de Deus e ela tem uma vida inteira, às vezes de contínuo praticamente, com situações de dores. Mas isso não significa que essa pessoa ela não está andando em espírito e caminhando na presença de Deus. Amém? Porque as pessoas têm hábito de ter esse julgamento. Mas é um crente, olha sempre, está sempre com isso, com aquilo. Mas a Bíblia diz que carne e sangue não entrarão no reino de somente o Espírito, e o Espírito é que vai prestar conta. Glória a Deus. Né? Às vezes tu olha para as pessoas numa situação, numa adversidade, a carne dela está totalmente destruída de sintomas e agravos dessa terra. Mas quando ela abre a boca é Espírito. Aleluia. Quando ela abre a boca é uma bênção. Glória a Deus. Quando ela abre a boca, ela não fala carnal, ela fala espiritual. Né? Porque Paulo, ele partiu dessa terra com uma deficiência visual, mas ele disse: combati o bom combate e guardei a salvação. Aleluia. Meu irmão, não é porque a pessoa... Eu escutei um missionário um dia ele ministrar que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas ele disse que por trás de toda a enfermidade tem um espírito imundo. Não, falta sabedoria. Não é assim. Carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Só vai entrar o Espírito. Não adianta a pessoa ter o corpo perfeito por fora, mas o exterior está imundo, está cheio de pecado. Não adianta ela ter uma saúde, nunca mede uma pressão, nunca toma um comprimido, mas o corpo é carne. O interior necessita só as coisas do mundo. E se carne e sangue não herdam o reino de Deus, amém? Quem presta conta é o Espírito. Por isso que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Quantas pessoas que você conhece em nome de Jesus que são milionários em riqueza nessa terra, mas são pobres de espírito? Salomão descreveu no livro de Provérbios. Amém? Mas vale um homem com um punhado de farinha na mão, na presença de Deus, do que um nobre sem Deus. Aleluia. Paulo ele deixa bem claro em nome de Jesus, pela presença de Deus, que nós temos que samear, ou seja, ensinar. Samear, que ele diz, é pregar o evangelho carne para colher em espírito, ou seja, uma conversão verdadeira. Glórias a Deus. Então significa o quê? A pessoa ela entra na igreja e ela está totalmente debilitada carnal, cheia de chagas como estava Lázaro. Ela não tem direito de ser saneada para receber em espírito? Tem. Porque o paralítico de Cafarnaum, há 30
38 anos ele andava na cadeira de roda. Jesus não olhou porque ele estava debilitado, paralítico. Olhou? Jesus não disse, ó, sai daqui porque estás paralítico. E o meu interesse não é fazer isso, não. Jesus olhou para ele e disse, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, foi algo interessante e poderoso em nome de... Aí depois ele disse, toma a tua cama e vai. Toma a tua cama e anda. Sai dessa cadeira e anda. Mas o interesse do Evangelho de Deus em nome de Jesus é tratar o Espírito, ou seja, é fazer a pessoa entender que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Quem vai entrar lá é só o Espírito. O Espírito ele não morre. O Espírito ele tem que prestar conta. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua se confessará diante ao tribunal de Cristo. Ou seja, o Senhor não está abrindo exceções para ninguém, como ele fala em Mateus 11:28. Vinde a mim todos. Ele faz o convite para todos, mas também todos vão ter que se prostrar diante ao tribunal dele em nome de Jesus. Ou seja, não ficará em ninguém. Ou seja, carne ou sangue, ou convertido ou não convertido, ou crente ou não crente, vai ter que passar diante ao tribunal de Cristo. Vai ter que acertar contas com o Senhor. Nós não vamos entrar da maneira que nós estamos aqui. Hoje nós vivemos num mundo terrestre. Amém? E a gente sabe que para andar em espírito não é fácil. Para servir a Deus de acordo com a santa palavra que o Senhor quer que nós andamos na sua presença, não é fácil em nome de Jesus. Amém? De tantas coisas que tem acontecido, de tantas situações de adversidade, né? Mas o Espírito vai entrar no reino de Deus. O Espírito vai ter essa alegria de sentar à mesa com o Cordeiro de Deus. Nós estamos autorizados por Deus morrer uma vez só. Depois disso, só o dia do eterno juízo. Glória a Deus. Somos filhos do pecado de Adão e Eva, que cederam aos caprichos da serpente. E por isso que o inimigo hoje ele tem ira, porque o segundo Adão venceu ele. Aleluia. Glória a Deus. O segundo Adão venceu ele. Por que venceu? Porque de Jesus mesmo, dele, de dentro dele para fora, não tinha pecado algum, porque ele era santo. Mas tudo que atacava Jesus era de fora para dentro. Às vezes a pessoa, ela é assim. Ela não fere ninguém, ela não magoa ninguém, ela não fala de ninguém. Ela ora por todo mundo e ela é bombardeada 24 horas por dia. Verdade. Mas Jesus, aconteceu isso. Teve essa situação no livro de 1 Pedro, você vai ali. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Olha só em nome de Jesus o que diz ali. Amém?
Pedro capítulo 2, versículo 18, que diz assim, ó, amém? Todos acharam? Que diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra o quê? Agravos, padecendo injustamente. Não tem quando a pessoa, ela diz assim, ó, irmão, mas nossa, faz quanto tempo que tu está na igreja e tu está toda a vida assim? E são pessoas que não têm conhecimento da palavra. Amém? Nossa, irmã, tu ainda estás tomando teus remédios, ainda estás fazendo isso, estás fazendo aquilo. As pessoas ficam apunhalando, ficam tentando. E muitos nessa situação, amém, acabam esfriando na fé. É verdade mesmo, já deram espaço para o diabo. Por que isso acontece? A Bíblia diz assim, ó, no 20, porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois o quê? E sofreis. Isso é agradável a Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a Bíblia diz que Paulo, ele teve um arrebatamento espiritual. E ele passou o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Ele ouviu e viu coisas inefáveis. O que é isso? Coisas que não podem ser reveladas nessa terra. E quando ele desceu na terra de novo, a Bíblia diz que ele levou uma bofetada de Satã e um espinho na carne. Precisava. Mas Deus despertando, Paulo missionário, e digno de honra, de glória, somente Ele, em nome de, que nós não podemos vacilar, que nós temos que estar por dentro da palavra, que nós não podemos ser lesados nessa terra. Porque ele foi descrevendo, olha bem, diz assim, ó, 21, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ah, meu irmão. E agora? Você já acompanhou as pisadas de Cristo, enquanto Ele padeceu em nome de Jesus? Às vezes a pessoa, ela sai da presença de Deus porque ela acha que nós, sendo um cristão, um pregador, ou um ombreiro, ou um que louva, ou um que está, ele não pode mais sequer sentir qualquer sintoma. Não. Ele disse assim, ó, ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou o quê? Engano. Mas aí aconteceu o quê? Ao 23, ao qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não amei, mas entregava-se àquele que julga justamente, em nome de, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a entregar na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não temos que pagar o mal com o mal.
né? Porque ele disse mais, ó, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Amém? E pelas suas feridas fosse o quê? Mas eu não entendi aquele pedacinho. Você entendeu? Em nome de? O que é que ele falou primeiro? Vamos ler de novo. Levando ele mesmo em seu, os nossos. Primeiro ele trata o Espírito em nome de Jesus. Senão seria o que? É o contrário. Amém? Primeiro ele trata o Espírito. O que é que ele disse ao paralítico de Cafarnaum? Os teus pecados estão, porque ele é digno de perdoar. Ele pode, faz isso muito bem quando nós nos reconciliamos com ele em nome de Jesus. Ele levou os nossos pecados, porque carne e sangue não vão herdar o reino de Deus, porque ele diz assim, ó, né? Sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos o quê? Viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses, ele diz no 25, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma em nome de Jesus. Olha bem, vamos deixar as nossas queixas, amém, um pouco de lado, porque isso às vezes tem tirado as pessoas da presença de Deus e até o ânimo de buscar a face do Senhor. Amém? Se você conversar com 1000 pessoas, olha bem, de todas as classes, independente de religião ou cultura, 1010 vai dizer que está passando por uma situação. No 99% das igrejas é em busca da carne. A cura física, porque não sabe para onde vai depois que parte. Essa é a preocupação do ser humano. Para onde eu vou? Sabe por quê? Porque ela não busca na palavra de Deus que há um lugar preparado para aqueles que buscam a Deus em nome de Jesus. Aleluia. O medo das pessoas morrer é só por esse motivo. Eles não conhecem o lado que Deus tem preparado para eles. E aquele que conhece, às vezes não crê. Muitos dizem assim, para mim tanto faz, depois de morto joga, faz um buraco e enterra ali. O Espírito não morre. Porque não é lá na capela mais bonita, de mármore com puxador de ouro, que vai fazer a diferença. A diferença é feita aqui quando nós saímos da carne e entramos em espírito na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só tem medo de partir dessa terra quem não conhece o outro lado. Só tem medo. Quem tem medo? Tem pessoas que estão apavoradas. Amém? Estão apavoradas. Porque elas não conhecem o lado que Deus preparou para os filhos de Deus que ficarem com Ele. Amém? Então ela começa a ficar preocupada. Para que trabalhar? Né? Começa assim. Para que fazer um plano futuro? Eu já não tenho mais condições de investir nisso, fazer um propósito com Deus, porque olha aí, fulano morreu. Não te preocupa, tenha certeza que há uma terra santa, Jerusalém, que Jesus disse, eu vou ao meu Pai,
e ele vos preparar morada aos seus escolhidos. Agora, Lázaro foi, porque ele foi escolhido. O rico ele foi definido desta forma. Não que houve exceções ali, mas foi a falta de querer buscar a Deus. Ele quis a riqueza do mundo e esqueceu que Jesus era a maior riqueza que podia ter. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E ali ele foi para um lado e Lázaro foi para o outro em nome de Jesus. Então, igreja, é disso que se fala. Amém? É disso que se fala em nome de Jesus. Né? É aquilo que Jesus está dizendo. Tem que tratar o espírito. E o remédio para a minha e a tua alma se chama o que está lá em João 14,6, que Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Se Deus é espírito, nós temos que fazer o quê? Adorar em espírito. O povo tem tanto medo de morrer porque ele não conhece. Amém? Tem alguns que morrem antes do tempo. Né? Tem pessoas que é assim, ó. Se uma pessoa morre do coração e ela já tem alguma, ela já fica cismada. Não, você não tem que se preocupar com isso. Amém? Você tem que buscar em Deus, em nome de Jesus, e saber e conhecer aquilo que Deus tem para aqueles que o buscam em nome de Jesus. Agora, carne e sangue não é. Tem jeito. Não vai entrar mesmo de verdade. Somente o Espírito, amém? E o Senhor Jesus disse que uma alma vale o mundo inteirinho. Né? Então, nós vamos estar nesse propósito em nome de Jesus. Vamos começar a semear na carne para colherem esse. Ensinar o Evangelho às pessoas. Glória a Deus. Né? Deixar de muitas pessoas na terra julgando os outros. Pois é, tu estás assim, né? Nossa, parece ser aquela primeira crente quando abriu o primeiro ministério. Você tem que dar uma glória a Deus. Aleluia. Ah, mas sempre que eu vou no postinho, tu está lá. Os 10 leprosos, eles avistaram Jesus de longe e pararam. Bem? Ou seja, eles respeitaram. Jesus disse assim, ó, e de mostrar ele sacerdote. Quer dizer, todos foram curados a parte física, mas um só voltou e esse. Jesus disse assim, não eram 10? Onde estão os outros 9? Em nome de Jesus. Amém? 9 tinha interesse só no corpo, só na carne, mas um voltou em esse Espírito em nome de Jesus. Então, nós temos que começar a nos preocupar com isso. Amém? Sintomas vai surgir. Amém? A Bíblia diz que primeiro Ele levou os nossos pecados. O interesse é o esse. Ele não está falando que levou primeiro as nossas enfermidades. E mesmo assim Jesus disse, nesse mundo tu terás o quê? Aflições. Agora, não perca a tua paz. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, o que é que ele disse aos discípulos? A paz seja com? Quem perde a paz, perde a presença do Espírito Santo. Nunca deixe o Espírito Santo se extinguir da tua vida. Aleluia. Porque aquele que deixa, ele vira carne 100%. Amém? Ele caminha na carne, ele se alimenta na carne, ele trabalha na carne, ele não está mais na presença de Deus em nome de Jesus. Então, assim como os 10 leprosos respeitaram Jesus, respeita também. Continua tomando os teus remedinhos. No momento certo, o Senhor vai dizer, eu te curo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Amém? Mas não desanima nessa caminhada, porque é a saída que nós temos para chegar a uma vida eterna, para que isso que o homem foi criado em nome de Jesus. Amém?